Irmãos, aqueles que puderem, estende as suas mãos cá, como está orando pela nossa pastora. Pai, em nome de Jesus, eu apresento nesta noite para você. Deus, em nome de Jesus, a tua filha já estudou a tua palavra. Pai, eu creio que o Senhor já falou com ela, já ministrou o coração dela, tudo aquilo que o Senhor quer que ela entregue à tua igreja. Meu Deus, não permita que ela esqueça de nada. Usa ela como um canal de bênção para cada um de nós neste lugar. E enquanto Deus ela estiver aqui ministrando a tua palavra, cuida delas. Meu Deus, protege o lar, protege os filhos, os bens da tua serva. Pai, eu peço que o Senhor abra janelas dos céus e derrama bênção sem medida sobre a vida dela. Honra, Senhor, a tua serva como ela tem te honrado. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Graças a paz. Aleluia. Hoje, último domingo do mês de abril, né? Né? Semana que vem já é a nossa ceia, novamente ao Senhor, amém? E a palavra que eu quero trazer para os irmãos hoje é sobre decisão. Lucas capítulo 19, abra a Bíblia de vocês comigo. Lucas capítulo 19. Quem for achando vai dando glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 1. Todos acharam, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu vivia uma vida, totalmente fora daquilo que Deus tinha para ele, queria para ele. Porém, um dia, Zaqueu tomou uma decisão de ver Jesus. E essa semana eu estava vendo um vídeo de uma história, até comentei já com alguns irmãos essa semana, a história de um rapaz que vai evangelizar um barbeiro. Muitos aqui já viram essa história, né? E aí o rapaz está evangelizando e o barbeiro fala para ele assim: eu não creio que existe Deus,
Porque se existisse Deus não teria deixado de ter tanta morte, tanta guerra, tanta destruição, tanta fome que está havendo no planeta Terra. E aí o evangelista, né, aquele missionário que está falando da palavra, ele escuta tudo em silêncio e depois ele sai e traz um homem cabeludo, barbudo, né, todo feio, e traz diante daquele barbeiro e fala para ele assim: eu não acredito que existe barbeiro. Aí o barbeiro vira para ele e fala assim: mas eu sou barbeiro. Ele falou assim: se você existisse de verdade, esse homem não estava cabeludo, não estava barbudo. E o barbeiro vira para ele assim: mas ele está assim porque ele não me procura. Porque se ele me procurar, eu vou ajeitar o cabelo dele, vou fazer a sua barba. E aí o evangelista fala para ele: é por isso que existe muita guerra no mundo, muita tribulação, muita fome, porque existe Deus, mas as pessoas não o procuram. Até nós, às vezes cristãos, irmãos, procuramos Deus somente quando a coisa está bem feia. A gente vai tentando levar com a força do nosso braço, né? Confiando em nós mesmos, confiando que nós vamos conseguir fazer, que nós que vamos enfrentar as coisas. E o Senhor vem e fala para nós o seguinte: maldito o homem que confia em si mesmo, na força do seu próprio braço, né? E aqui nós vemos isso acontecendo. Zaqueu era um cobrador de impostos, e ele cobrava além da quantia, né? Já viu os cobradores de impostos? Aí o banco geralmente cobra um e pouco, 3 e pouco. O cobrador de impostos vem e cobra 10%, 12%, 13%, e não tem dó não. Quem for lá pegar dinheiro com ele, vai lá pegar porque está precisando, porque quer pegar e já vai ciente, é 13%, não é assim? Aí o que ele faz? Ele fica com raiva porque está cobrando 13%. Agora imagina a população inteira de Israel com raiva de um homem que cobrava impostos e cobrava além daquilo que era necessário. Então ele era odiado no meio das pessoas. Ele era odiado pelos homens. As pessoas o odiavam. E ele sabia disso. Quem já viu aqui uma pessoa que fala assim: ó, parece que a pessoa não gosta de mim? Já sentiu isso às vezes? Agora imagina um homem que sente o tempo inteiro que as pessoas não gostam dele. Zaqueu era esse homem. E um certo dia, a Bíblia diz, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Quem que já foi aqui? Vamos colocar em pertinho aqui, gente. São Francisco. Você entra naquela rua, você atravessa a cidade. Uma rua só quase, né? Cidade pequenininha, São Francisco. Então imagina Jesus numa cidade pequena, ele estava atravessando a cidade, naquela rua principal. E a Bíblia diz que aquele homem ficou curioso sobre Jesus e queria conhecer Jesus. Mas ele era pequenininho. Imagina ele ali, tamanho da Rosmeia, né? Vou colocar você. Pequenininho. E a multidão cercava ali. Imagina ele tentando ver Jesus. Cadê esse Jesus? Esse Jesus que todo mundo está falando que ele cura, que ele transforma, que ele liberta, que ele está libertando as pessoas que estão endemoniadas, que ele está curando as pessoas que estão enfermas. Eu quero conhecer esse homem, que minha alma não está aguentando mais. A minha alma está gritando e chamando por esse Deus, por esse homem. E a Bíblia diz que ele não conseguia enfrentar a multidão para encontrar Jesus. Quando a gente toma uma decisão de algo que a gente quer na vida, às vezes não vai ser fácil conseguirmos chegar onde aquele alvo está. Vai vir uma multidão, vai vir problemas, vai vir angústias, vai vir medos, para que a gente não alcance o objetivo que a gente quer, para que a gente não alcance o alvo que a gente quer. Mas ainda vamos ter que fazer igual Zaqueu. Eu não tomei a decisão de ver Jesus, eu vou ter que dar um jeito de ver Jesus. Eu vou ter que ver o que eu vou fazer, porque eu preciso ver esse homem, porque o Espírito Santo já estava quebrantando o coração de Zaqueu. E a Bíblia diz que Zaqueu não consegue ver Jesus através da multidão. A Bíblia diz que ele começa a correr na frente da multidão.
multidão passa diante dela e sobe em uma árvore. Quando eu e você temos um objetivo, se necessário for subir em uma árvore, correr adiante da multidão, nós vamos ter que fazer. Para que nós possamos alcançar aquilo que nós decidimos na nossa vida. E ele decidiu e subiu naquela árvore, imagino eu, com dificuldades. E quando ele sobe naquela árvore, Jesus começa a passar. Jesus já sabia, com certeza, o que é que estava acontecendo. E a Bíblia diz que Jesus olha para Zaqueu e chama ele pelo nome. Zaqueu, desce daí. Jesus, quando ele olha para mim e para você, ele nos chama pelo nosso nome. Porque ele nos conhece. O Senhor nos conhece de dentro para fora. Às vezes, quando nós mesmos não nos conhecemos, a Bíblia diz que existe o Espírito Santo que leva o nosso gemido até Deus, né? Ele leva as nossas orações até Deus com gemidos inexprimíveis. Então, às vezes, quando você pensa assim, eu não me conheço, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não tenho nem o que falar, a Bíblia diz que o Senhor te conhece. E ele chama Zaqueu pelo nome, porque ele conhecia Zaqueu. E ele sabia que Zaqueu estava enfrentando dentro da alma dele. A tormenta que Zaqueu estava passando dentro da sua alma. E ele chama ele. Além de chamar ele ainda fala: me convém entrar na sua casa, comer na sua casa. Quando o Senhor chamou eu e você, como ele chamou Zaqueu, foi para transformar a nossa vida e para transformar a vida de pessoas que estão ao nosso redor. A Bíblia diz que quando ele chama Zaqueu e fala que vai entrar na casa de Zaqueu, aquela multidão começa a ficar todo mundo feliz? Não. Eles começam a ficar com raiva. Eles começam a ter raiva porque Jesus entra na casa de um pecador. Porque Jesus entra na casa, na vida de uma pessoa pecadora. E as pessoas começam a ficar com raiva de Jesus, começam a ficar com mais raiva ainda de Zaqueu. Às vezes, quando você estiver perto do seu objetivo, daquilo que Deus tem para você, as pessoas ao seu lado, às vezes vai ficar com inveja, vai ficar com raiva, não vai te entender, não vai entender o que Deus está fazendo na sua vida, mas não se preocupe. Se Zaqueu fosse olhar para aquelas pessoas, ele não queria nem receber Jesus na casa dele. Pois ele recebeu Jesus. E a Bíblia diz que a hora que ele recebe Jesus, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele é transformado. Por que ele é transformado? Porque a Bíblia diz que ele se arrependeu do que ele fez com as pessoas. E ele disse que aquela pessoa que ele defraudou, que ele pegou além da quantia, ele ia devolver 4 vezes mais. Quando Jesus entra na minha vida e na sua vida, ele nos transforma de dentro para fora. Ele nos transforma e transforma a vida das pessoas, daqueles que nós amamos, porque ele vai entrar na vida delas através de nós. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, através de Zaqueu, ele alcança quem? Sua esposa, seus filhos, toda a família de Zaqueu. Aquele homem que era considerado pecador, era considerado um homem, vamos colocar assim, não bem visto pela sociedade. As pessoas agora começam a respeitar Zaqueu, por causa de uma decisão que ele tomou. Por causa de um alvo que ele tinha, que era alcançar Jesus Cristo. Amados, quando Jesus entra no nosso coração, ele molda a nossa vida. Ele molda o nosso caráter, ele nos transforma. Ele faz mudanças boas acontecer em nós. Não é mudanças ruins, são mudanças boas. Diga glória a Deus. Depois que Zaqueu recebeu Jesus na sua casa, ele parou de ter problemas? Não, irmãos. Depois que eu e você recebemos Jesus na nossa casa, no nosso coração, nós paramos de ter problemas? Não. Não é porque Jesus entra, não é porque Jesus vem até nós, não é porque Jesus nos transforma.
transforma, que nós paramos de enfrentar dificuldades. Porém, enfrentamos ela com a ajuda do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que acalma o vento, aquele que pega a tempestade e desfaz ela, aquele que abre o mar vermelho, aquele que tira a força do fogo ali daqueles 3 jovens que foram lançados dentro da fornalha, aquele que fecha a boca do leão para não comer Daniel. É com ele que nós enfrentamos os problemas. Ele que é o mesmo, como diz o Dário aqui, ele que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. O nosso Deus não muda. Ele é poderoso, ele é grande. E a Bíblia diz que ele entra na casa desse homem por causa de uma decisão que ele tomou. Um dia eu e você tomamos a decisão de deixar Jesus trabalhar em nós, de deixar Jesus entrar na nossa casa. E a Bíblia diz que ele se converteu, porque Jesus veio para buscar e salvar quem? O que a Bíblia está falando de você? Os perdidos. Jesus veio para salvar e buscar os que estavam perdidos. Fala comigo, eu estava perdido, mas o Senhor me achou e me chamou pelo nome. Aleluia, gente. É poderoso, não é? E quando o Senhor vem e chama você pelo nome, é porque Ele tem um propósito maior na nossa vida. Vocês acham? A Bíblia não diz, porque nem tudo foi colocado aqui. Mas esse homem, depois que ele se converteu ao reino, depois que ele foi lá e devolveu tudo que ele tinha roubado, vocês acham que ele não alcançou outras vidas através do seu testemunho? Através do seu testemunho, do meu testemunho, nós alcançamos outras vidas. Esses dias minha sogra, foi o dia que o pai dela faleceu, ela estava no hospital a 1h da manhã, e ela tinha que pegar um ônibus para ir para Goiânia 4h da manhã. Eu amarrei um cordãozinho no celular dela, falei, minha sogra, se quer para o celular, a senhora não cai no chão, né, minha sogra? Se a senhora cochilar essa hora das 3h da manhã, o celular não vai cair no chão. Aí, minha sogra chegou, eu falei, minha sogra, aí, o celular caiu no chão, ela falou, minha filha, nem dormi. Eu falei, o que foi que a senhora não dormiu, minha sogra? Porque das 2h da manhã até 4h da manhã, não quer dormir. Ela falou assim, Deus enviou um rapaz ali no hospital, e eu comecei a conversar com ele, e ele foi me perguntando as coisas, eu fui falando sobre Deus para ele, fui falando sobre Deus para ele, e ele pegou e falou comigo assim, nossa, como eu vejo Deus na sua vida, como Deus, Ele é real na sua vida, a dor que eu estava aqui, nem tinha chamado ele ainda, né? A dor que eu estava sentindo está sendo aliviada só de eu conversar com a senhora. Aí ela nem dormiu, foi evangelizada. O que eu quero dizer com isso? Através de mim e de você, as pessoas vão ver Jesus, como viram na vida de Zaqueu. E através de mim e de você, as pessoas vão ser salvas, as pessoas vão ser curadas de enfermidades, através de uma conversa. Só conversando ali, conversando, as pessoas começam a sentir, ver Deus em você. A partir do momento que eu e você deixamos Ele entrar, como Zaqueu deixou Ele entrar, e Ele nos transforma e nos molda de dentro para fora. Porque eu e você, irmãos, a partir do momento que nós tomamos a decisão de subir na árvore e ver Jesus, e Jesus nos viu e nos chamou e nos resgatou da morte, porque nós estávamos caminhando para a morte, nós estávamos caminhando para o inferno, e o Senhor veio e nos resgatou e falou assim, não, eu vou te tirar do caminho da morte e do inferno e vou te trazer para o caminho da luz e da vida. Aí o Senhor vem e nos traz para esse caminho de luz e de vida, transforma o nosso caráter e nos faz ser moldado como o caráter de Cristo, como Ele diz na palavra dele. Ao ponto que nós, quando nós oramos, muitas das vezes nós oramos e falamos, Senhor, me dá um coração como o teu. É
Tem uma canção que a gente cantava aqui. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Quando nós aceitamos Jesus em nosso coração, nós falamos isso. Senhor, me dá um coração transformado, um coração igual ao seu, que está disposto a obedecer, que está disposto a amar aqueles que me odeiam. Porque Zaqueu teve que aprender a amar aqueles que o odiavam. Me dá um coração, Senhor, que ensina a perdoar. A perdoar o que o meu irmão tem feito comigo, a perdoar até a mim mesmo, porque às vezes a gente não consegue perdoar nós mesmos. Verdade. Cometemos erro que nós falamos, não, nem eu vou me perdoar. Mas quando o Senhor entra, Ele nos ensina a nos perdoar, a perdoar nós mesmos, a perdoar as pessoas que têm nos ofendido, a perdoar amigos, familiares, pessoas que nós conhecemos que nos ofendem. E Zaqueu teve que aprender tudo isso por causa de uma decisão que ele tomou. Decisão de aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dele. Decisão que eu e você tomamos um dia na nossa vida. Jesus, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. E através dessa decisão, Senhor, pode tomar conta da minha vida. Mas às vezes o que nós fazemos? Queremos falar para ele, Senhor, peraí, até aqui o Senhor pode comandar minha vida, mas peraí que daqui em diante eu vou comandar minha vida sozinho. E aí quando a gente pega esse leme do nosso barco e queremos comandar nossa vida sozinho, é aonde acontecem coisas que depois nós falamos, Senhor, me perdoa, porque eu não confiei em Ti. Eu não confiei que o Senhor iria fazer na minha vida. E a Bíblia diz aqui, para mim e para você, versículo 8: Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Nesse momento aqui, irmãos, o dinheiro, que era o Deus de Zaqueu, o Mamon era o Deus de Zaqueu, ele confiava nele. Nesse momento ele foi liberto disso, ele foi liberto daquilo que agarrava ele nos bens financeiros, porque além dele devolver 4 vezes mais para quem ele tinha roubado, a Bíblia está dizendo para nós aqui que ele disse que resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. O que é isso, irmãos? Isso é conversão genuína. Significa que para ele o mundo aqui tinha sentido, tinha também, mas ele não estava mais querendo ficar agarrado ao mundo. Ele queria agarrar a quem? A Deus. Aquele que estava salvando a vida dele, que estava salvando a família dele, porque ele reconheceu naquele momento que somente Jesus Cristo era Senhor e Salvador da sua vida. Nós precisamos, irmãos, chegar mais perto de Deus, ao ponto de almejar mais o céu do que o mundo. Nós vivemos aqui, nossos pés estão aqui, fixados aqui. Então a nossa vontade é só aqui, é só as coisas do mundo. Mas precisamos também ter um encontro com Jesus, ao ponto de desejar o céu, desejar as coisas no céu. O que a Bíblia diz sobre o céu? Não haverá choro, não haverá ranger de dentes, é isso que vocês falaram? Não haverá dor, não haverá culpa, não haverá choro.
doenças, não haverá uma parte do meu corpo faltando. Todas as pessoas que perderam uma parte do seu corpo lá no céu vai ter um corpo de glória, um corpo restaurado. Não terá perda de memória. Todas as pessoas que perderam a memória, o Senhor vai restaurar a mente. Lá no céu, irmãos, a Bíblia diz que vai ter, já tem, né? Só está esperando nós. Moradas, né? Nós vamos ter moradas lá. Agora as moradas lá é diferente daqui, né? Que as pedras lá também são diferentes. A Bíblia diz que lá tem pedras tipo jaspe. É jaspe, né, pastor? Pedras de jaspe. Tem que mais? Muros, ruas de ouro, mar de cristal. A Bíblia diz que lá no céu tem uma árvore chamada árvore da vida. É dela que nós vamos nos alimentar. É dela que nós vamos comer. Viu? A Bíblia diz para nós que o céu tem carruagem de fogo. Ninguém vai andar de motinha, nem de limousine aqui, nem de Ferrari, mas vai andar em algo mais potente, é carruagem de fogo, gente. Vamos andar, claro, né? A Bíblia diz que lá no céu, gente, tem um trono e tem o nosso Deus assentado lá no trono. E a Bíblia diz que anjos, querubins e serafins adoram o Senhor 24 horas, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, né? E nós vamos estar lá também adorando o Senhor, amém? A Bíblia diz que lá no céu as nossas vestes vão ser brancas como a neve. Não vai ter pecado, não vai ter sujeira, não vai ter arrependimento, não vai ter dor, não vai ter depressão, não vai ter ansiedade. Crise de ansiedade não vai existir lá no céu. Então todas essas coisas nós vamos ter lá no céu, irmãos. E ainda vamos estar unidos, juntos, uns com os outros e com o nosso Senhor. E a Bíblia diz aqui para nós que Zaqueu reconheceu isso, ao ponto de almejar o céu, as coisas do céu, almejar o Senhor e não ficar arraizado e apegado com as coisas da terra, ao ponto dele dar 4 vezes mais para quem defraudou e ainda dar metade do seu dinheiro aos pobres. Aleluia. Nós precisamos deixar o Senhor trabalhar em nossos corações, ao ponto de nós almejarmos aquilo que vem do céu. Porque, irmãos, presta atenção. Quem almeja todo dia almoçar? Levanta a mão. Poucas pessoas. Pensei que todo mundo queria almoçar todo dia. Quem almeja todo dia tomar café da manhã? Amém. Quem almeja todo dia tomar o café da tarde? Poucas, né? E quem almeja todo dia jantar? Quem almeja todo dia comer arroz? Poucas pessoas gostam de arroz todo dia. Quando você faz um jejum de arroz, vamos supor, 21 dias sem arroz, 22 dias, o que acontece? Você faz aquele arroz branquinho, você vai comer só arroz branco. Isso é almejar, gente. A mulher na TPM, comer chocolate, parece que ela que come aquele chocolate, aquela raiva passa, né? Olha que a mulher está na TPM assim, ó, que ela come, coloca aquele chocolate na boca assim, parece que a coisa é maravilhosa do mundo, mastiga assim. Gente, parece que a raiva vai diminuindo, aquela tensão vai passando, né? Isso aqui está almejando comer aquele chocolate. Quando meu cunhado almeja comer o mocotó, ele vai lá no supermercado com muita pressa, compra um pé de vaca, leva minha sogra, se ela demorar a fazer, ele fica: mãe, já fez o mocotó? Está almejando comer aquele mocotó, aquela coisa gostosa, com limão, com pimenta, né? Quando você almeja alguma coisa, você corre para fazer. E eu quero te convidar a orar uma oração que eu faço. E falo: Senhor, coloque em mim sede e fome de orar. Sede e fome de ler a Bíblia. De te conhecer. De querer isso. Porque se nós não orarmos, irmãos, e não lermos a palavra, nós não vamos ter sede
Porque um dia, presta atenção, quando você aceitou Jesus, quando você quis vir para a igreja, olha que Jesus entrou no seu coração, porque foi assim comigo, não sei se foi com vocês. Quando eu falei, hoje eu quero ser crente, eu quero servir Jesus, me deu aquele ânimo, aquela vontade de ler a Bíblia, vontade de orar, vontade de fazer as coisas na igreja, de dançar, de cantar, mesmo que não cantava nada, mesmo que não dançava nada, de aprender as coisas, de lavar a igreja, de limpar a igreja. Eu almejava querer fazer as coisas do Senhor, eu almejava querer ir para o monte. Nossa, que vontade de ir para o monte, eu quero ir para os jogos para o monte. Almejava isso, eu queria isso. E é isso que nós precisamos buscar. Quando Zaqueu recebe Jesus, ele recebe o primeiro amor. E muitas vezes nós temos deixado o primeiro amor sair de nós. Tantos problemas no dia a dia, tantas tribulações. Trabalhar, tem que trabalhar porque tem que sustentar a casa. Tem outra coisa para fazer, tem aquilo outro para fazer. E acaba, irmãos, queridos, amados irmãos, deixando de buscar o mais essencial para nós, o mais principal para nós, que é o energético da nossa vida espiritual. É o nosso tempo de oração com Deus em casa, o nosso tempo de buscar o Senhor. Porque aqui na igreja nós ativamos a comunhão com os irmãos, ativamos aqui o momento que o Espírito Santo vem trabalhar quando nós estamos reunidos, que a Bíblia diz em Atos. Quando o povo estava reunido em oração, o Espírito Santo veio e derramou o dom de línguas diferenciadas naquele momento. Então o Senhor veio. Mas é no secreto, é em casa, é o nosso tempo em casa, é a nossa oração em casa que nos fortalece e que nos faz, irmãos, querer almejar o céu, querer estar na presença do Senhor, nos avivar, nos ativar novamente. Ah, pastor, em casa não é fácil orar. Não é fácil. Mas aqui, quem tem o hábito de escovar dentro todo dia cedo? Vocês levantam a mão, gente? Todo mundo levanta a mão, por favor. Viu? Escovar os dentes todo dia de manhã. Criou-se um hábito. Para que possamos criar um hábito todo dia na presença de Deus, de orar, de buscar Deus, o que nós precisamos fazer? Todo dia tentar. Todo dia tentar. O que você faz com o seu filho? Para escovar dente. O que sua mãe fez com você um dia? Já escovou dente hoje, menino? Não, mãe. Então vai escovar. Não é? Aí de tanto você pegar no pé do seu filho, ou de tanto sua mãe pegar no seu pé, você aprendeu a escovar dente todo dia cedo. Então agora, irmãos, não tem ninguém que pegar no seu pé para orar todo dia. Você que tem que ser a sua mãe espiritual, seu pai espiritual, e colocar na sua mente, eu preciso todo dia orar. Colocar o hino, louvar a Deus, falar com Deus. Ah, mas não tem nada para falar, então fique pelo menos em silêncio na presença de Deus e deixa Ele falar com você. E comigo também, né? Nós precisamos fazer isso, não é só vocês, eu também. Ah, pastora, eu não preciso orar, não, pastor já é pastor, não ora para ver, não busca para ver, não. Morre, irmãos, a gente morre, viu? E nós vamos, em nome de Jesus, irmãos, fazer como Zaqueu, almejar novamente o céu, buscar a presença de Deus em nós, amém? Em nome de Jesus, querer estar na presença de Deus, querer estar na casa do Senhor, buscar a Deus. Ah, vai ter uma oração na igreja 5 horas da manhã, eu vou. Vai ter oração na igreja 7 horas da noite, eu vou. Vai ter oração no monte, eu vou. Vai ter 21 dias de oração em casa, estou dentro. Vou jejuar junto com o pastor. Pastor abriu a campanha de 3 vezes na semana de oração e jejum. Eu vou. Eu vou entrar. Eu vou orar. Eu vou jejuar. Eu vou estar dentro. Sabe por quê, irmãos? Porque senão a Bíblia diz, eu não sei se é a Bíblia que diz, que existe 2 cachorros. Não, não é a Bíblia não, né, amor? Que fala dos 2 cachorros. Qual vai viver mais se é o que você não alimentar? É um ditado, né? A Bíblia fala de outro jeito. Mas é dessa passagem da Bíblia que tirou esse ditado. Você tem 2 cachorros. Qual que vai viver mais? O que você alimentar? Mais. E assim é a nossa vida espiritual. Qual é a que vai viver mais? É a carnal ou a espiritual?
é a que eu e você alimentarmos mais. Então vamos ficar de pé, vamos alimentar a nossa vida espiritual em oração. Nesse momento, ora, fala com o Senhor para Ele: Senhor, coloca em mim vontade de orar todos os dias, coloca em mim fome e sede da Tua palavra, para que eu possa ler a Tua palavra, pelo menos ouvir ela no YouTube, Senhor, pelo menos ouvir a Tua palavra. Coloca fome e sede, Senhor, em mim, para que eu possa buscar a Tua face, como o salmista Davi declarou, que como a corça anseia pelas águas, a alma dele suspira pela Tua presença. Senhor, eu quero declarar isso na minha vida, que como a corça corre para a fonte das águas, eu quero correr para a Tua presença, Senhor, para que eu possa ser transformada dia após dia, como o Senhor reconheceu e viu Zaqueu, para que o Senhor me veja, para que eu seja transformada pelo Senhor, Pai. Senhor, transforma a igreja, nos chama pelo nome como o Senhor chamou Zaqueu, nos ensina a tomar a decisão que Zaqueu tomou, de ver o Senhor, de aceitar o Senhor dentro da casa dele, e que quando o Senhor entrou, a transformação também entrou no coração de Zaqueu. Que haja essa transformação em nós dia após dia, que sejamos homens e mulheres que vai cada dia sendo moldado segundo o Teu coração, para sermos homens e mulheres que faz, Senhor, aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Fortalece a nossa vida espiritual, Senhor. Leva-nos a romper a cada dia, Jesus. Romper os desafios, romper as dificuldades, as adversidades, romper o pecado que bate na nossa porta todos os dias, romper, Senhor, a iniquidade que vem vindo sobre nós, em nome de Jesus, ó Pai. Nos dá coragem, ousadia, para que possamos tomar decisões na nossa vida, decisões que vêm do Seu coração. Nos dá coragem e ousadia para que venhamos conquistar essas, Senhor, oportunidades que o Senhor tem colocado para nós aqui na terra. Mas também nos dê coragem e ousadia para que venhamos, Senhor, conquistar aquilo que está prometido para nós no céu. Para que venhamos almejar o céu, desejar o céu, desejar as coisas dos céus, em nome de Jesus. Fortalece a nossa vida, renova a nossa mente e o nosso coração e nos enche com o poder da Sua glória, em nome de Jesus, ó Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, amém? Podem sentar glorificando o nome do Senhor Jesus.